O norte é uma questão de sangue, instinto e comando. Foi o que declarou o rei Kalim Tormir, o Alfa-Rei, e então apontou diretamente para o chiqueiro do castelo. Gema Varel sentiu a sua bússola de latão pressionada contra a sua armadura negra. Naquele momento, decidiu que a crise de fronteiras era pior do que o conselho admitia. A agulha da bússola tremeu uma vez, depois assentou com a arrogância de um pequeno juiz metálico, apontando para o lado oposto. Atrás de Kalim, 3 porcos levantaram as cabeças do seu coxo, os focinhos rosados e úmidos, com a confiança pacífica de criaturas que nunca se tinham enganado quanto à sua localização num marco do norte. Kalim não baixou o braço. E esse, pensou Gema, era o problema com os homens alfa-poderosos. Podiam estar errados com uma pose extraordinária. A névoa deslizava pelo pátio exterior do castelo de Tornari, suavizando as muralhas cinzentas e transformando a manhã numa névoa prateada e úmida. A pedra cheirava a chuva, musgo, couro de cavalo e ao cheiro forte de ferro dos guardas armados que tentavam não rir. Algures para lá do chiqueiro, um galo gritou como se também tivesse opiniões fortes sobre geografia. Gema manteve o rosto profissional. Isso exigia esforço. Tinha 28 anos, era uma loba beta e a cartógrafa-chefe dos arquivos de fronteiras de Tormir. Conquistara sua posição com dedos manchados de tinta e manhãs de pesquisa geladas. Durante 5 anos, corrigira nobres que acreditavam que os rios se moviam por conveniência. Um inverno, redefinira 3 aldeias inundadas enquanto febril e muito zangada. Não ria dos clientes, a menos que pagassem adiantado. O Alfa-Rei Kalim Tormir, da fronteira de Mistwood, não era um cliente comum. Era alto, de ombros largos e construído como um homem esculpido para deixar as portas apreensivas. O seu cabelo negro estava preso na nuca com uma tira de couro. Os seus olhos eram de um cinzento tempestuoso e frio, a sua mandíbula severa e a sua armadura polida o suficiente para refletir o porco que acabara de promover a norte. Trazia uma espada ao lado e a reputação de um alfa que defendera a fronteira contra invasores, lobos de inverno e 2 primos ambiciosos com um timing muito pobre. Também, Gema começava a perceber, não conseguia ler um mapa de pergaminho sem criar um incidente internacional. Vossa Majestade, começou ela, mantendo a voz calma. O olhar de Kalim permanecia fixo no porco. Isso é sul, disse Gema. Mais precisamente, é sudeste com um forte cheiro a restos de pequeno almoço. O porco mais próximo fungou. Kalim baixou o braço finalmente. Fez-o lentamente, como se mudar de direção tivesse sido parte do seu plano desde o início. A névoa distorce a distância, disse ele. Gema olhou para a bússola. Depois olhou para o Alfa-Rei, cuja presença alfa pressionava a manhã úmida como uma tempestade, tentando entrar numa sala sem bater à porta. Os seus instintos beta notaram-no. Claro que notaram. Todos os corpos de lobo no pátio notaram-no. Os guardas endireitaram-se. Os cavalos mudaram de posição. Até os porcos pareciam mais educados. Os joelhos de Gema queriam lembrar-se da hierarquia. O seu cérebro queria lembrar-se que as estacas da fronteira tinham sido colocadas 2 metros demasiado a leste. O cérebro venceu. A névoa faz muitas coisas, Vossa Majestade. Não move porcos para o norte. Um guarda tossiu para a luva. Kalim virou a cabeça o suficiente para congelar a tosse na garganta do homem. O guarda descobriu imediatamente um interesse profundo no horizonte. Gema guardou a bússola na sua caixa de couro. Fora convocada antes do amanhecer por um pajem que parecia aterrorizado, úmido e indisposto a explicar por que é que o Alfa-Rei precisava da cartógrafa do castelo no pátio exterior, sem testemunhas do conselho. A mensagem dizia apenas que o rei Thornmir exigia uma revisão privada das medidas defensivas. Privado em linguagem nobre geralmente significava embaraçoso. Esperar uma escala incorreta, um leito de riacho disputado, talvez um vizinho nobre a queixar-se de uma vala. Não esperara que o Alfa-Rei de Mistwood declarasse guerra ao seu próprio porco. Kalim virou-se novamente para ela. Mestre Varel, foi trazida aqui para verificar uma linha defensiva, não para fazer observações sobre o gado. Gema abriu a sua mala de campo e retirou a primeira folha de fronteira.
O gado é relevante porque a sua parede norte proposta começa atrás desses porcos. Os guardas ficaram muito quietos. A expressão de Kalin não mudou, mas algo no ar apertou. Pressão alfa, não força total, não ameaça, mas como a primeira nota pesada de trovão antes da chuva. Tocou a pele de Gemma e deslizou pela sua espinha. O seu sangue beta reconheceu patente, força, comando. Os seus ombros queriam curvar-se. Ela endireitou-se em vez disso e espalhou o pergaminho contra um quadro portátil. Sobreviver a nevascas, escassez de tinta, conselheiros e a insistência do Lord Perrick de que aproximadamente adjacente era uma medida legal. Sobreviveria a um belo alfa que acreditava que a direção podia ser intimidada para obedecer. Aqui, disse ela, batendo no mapa, esta é a linha de parede pretendida. Kalin aproximou-se. O seu cheiro chegou antes dele. Pinheiro frio, ferro, couro úmido e o cheiro selvagem e mineral da névoa sobre a pedra. Era um cheiro excelente, irritantemente excelente. Gemma anotou para ressentir mais tarde. Ele estudou o pergaminho com grave intensidade. Durante vários segundos parecia um rei a considerar a guerra. Depois os seus olhos estreitaram-se para a barra de escala. Gemma viu a pequena pausa, o leve aperto perto da sua boca. A forma como seu foco deslizou da rosa dos ventos para os marcadores de fronteira e de volta, como se o mapa o tivesse insultado pessoalmente numa língua que ele conhecia, mas de que não gostava. Lá estava, não estupidez, não preguiça, confusão escondida sob a armadura. Kalin apontou para uma linha escura. Esta crista é a velha fronteira. Isso é o canal de drenagem. O seu dedo mudou. Então Isso é a estrada de carroça proposta. O silêncio no pátio tornou-se úmido e vívido. Gemma esperou. Kalin retirou a mão do mapa. Decidiu que o pergaminho estava mal organizado. Gemma lembrou-lhe que tinha o norte em cima, uma escala embaixo e rótulos escritos à tinta. Ele retrucou que tinta podia ser enganosa. Gemma deixou o silêncio assentar antes de responder, porque o silêncio era muitas vezes mais preciso que uma régua. Só quando segurado de cabeça para baixo. Um guarda fez um som como um chaleira moribundo. Kalin não desviou o olhar de Gemma. O seu rosto estava cheio de nobre contenção. As suas orelhas, se estivessem em forma de lobo, tê-lo-iam traído. Gemma tinha a certeza disso. Passara anos suficientes perto de nobres lobos para saber que o corpo sempre encontrava um lugar para ser honesto. O seu lugar escolhido como homem parecia ser a sua mão esquerda. Ela flexionou-se uma vez contra o punho da espada. Não com raiva, com embaraço. Gemma suavizou em exatamente 1 centímetro. 1 centímetro era generoso antes do pequeno almoço. Vossa Majestade, a primeira linha de estacas está errada, mas não para lá de reparo. Se movermos a corrida oriental de volta para a velha crista da praia, a parede permanece totalmente em terra de Tormir. O olhar de Kalin aguçou-se. Quão longe se desviou? O suficiente para que os seus pedreiros tivessem construído uma fortificação respeitável para o Barão Velrich. O alfa-rei encarou-a. Os porcos também encaravam, embora menos inteligentemente. Gemma dobrou o mapa. Pelo lado bom, o barão teria ficado surpreendido. Essa foi a primeira vez que Kalin quase sorriu. Quase era importante. Não chegou à sua boca. Moveu-se pelos seus olhos como uma rachadura no gelo. Lá e desapareceu antes que qualquer outra pessoa no pátio pudesse afirmar que o tinha visto. Gemma viu. Ela viu tudo o que era útil. Reveremos a linha pessoalmente, disse Kalin. A sua voz recuperou seu comando. Os guardas relaxaram porque os homens gostavam mais de ordens do que de incerteza. Gemma guardou o mapa debaixo do braço. Precisaria da sua corrente de medição, bandeiras de marcação, 3 assistentes e autoridade para corrigir cada estaca. Sem assistência. Então o trabalho levará mais tempo. Kalin manteve o rosto imóvel, embora a borda do seu orgulho tivesse claramente encontrado uma pedra. Sem assistência, repetiu Kalin, mais baixo desta vez. A sua presença alfa empurrou amanhã novamente. Gemma compreendeu a mensagem por trás das palavras. Ele não queria o conselho, os pedreiros, o barão vizinho, ou todo o castelo a saber que o famoso alfa-rei de Mistwood quase presenteara uma parede a outro senhor. Considerou fazê-lo dizer. Depois considerou a fronteira, os guardas nervosos e o facto de não gostar de disputas diplomáticas antes do almoço.
Está bem, disse ela, sem assistência. Adicionou que se carregasse a corrente de medição sozinha, cobraria o dobro. Kalim piscou. O tesouro da fronteira irá compensá-la, e eu escolho a rota. A sua mandíbula apertou-se. Mestre Vareu. Gema levantou a bússola. Vossa Majestade acabou de apontar para porcos. O galo gritou novamente. Ninguém no pátio se moveu. Então Kalim virou-se para o portão enevoado com a dignidade solene de um homem a ser escoltado para a execução por uma mulher com uma corrente de medição. Muito bem, disse ele. Você escolhe a rota. Gema seguiu-o, tentando não sorrir. A primeira hora de trabalho de campo revelou que o alfa-rei não estava perdido no sentido comum. Homens perdidos comuns vagueavam. Kalim avançava. Movia-se pela névoa da manhã com tanta confiança que até direções erradas pareciam momentaneamente persuasivas. Cruzou o terreno lamacento sem escorregar. Notou juncos partidos, antigas pegadas de casco, e o local onde uma raposa passara por baixo da cerca antes de Gema ver qualquer sinal. Os seus sentidos de lobo eram excelentes. A sua consciência do terreno vivo era soberba. Infelizmente, nada disso o ajudou quando a questão era se um limite legal reto deveria correr 30 passos a oeste de uma pedra de levantamento colocada no reinado do rei Uldren. Kalim conseguia rastrear um veado ferido sob a chuva. Não conseguia aceitar que uma linha pontilhada não fosse um riacho. Gema aprendeu isto enquanto estavam ao lado da primeira estaca incorreta, um pós pintado de vermelho cravado em terra mole, perto de uma sebe de espinheiros. A névoa enrolava-se à volta das suas botas. Corvos murmuravam dos ramos acima. O ar cheirava a folhas molhadas, lama fria e ao leve fumo das chaminés do castelo atrás deles. Kalim examinou a estaca. Está perto o suficiente. Gema olhou para ele por cima das suas anotações. Ele manteve o seu olhar. Perto o suficiente? Repetiu ela. Os corvos ficaram quietos, talvez sentindo perigo. Para um marcador temporário, clarificou Kalim. Vossa Majestade, perto o suficiente é como as pessoas constroem portões em lagos. A névoa movia-se à volta deles, paciente e inútil. Já aconteceu? 2 vezes. Uma capela. Ele pareceu brevemente impressionado, apesar de si mesmo. Gema plantou a sua própria marca 37 passos a oeste. Fez-o com crispada eficiência, cravando a fina bandeira azul no chão e atando-a com um nó que resistiria à chuva. Kalim observou como se ela estivesse a executar uma forma de guerra que não estudara. Confias em pano azul mais do que numa estaca afiada. Confio em medições. Por um momento, até os guardas próximos pareceram estar a estudar o chão com devoção acadêmica. A terra não se importa com medições. Os senhores vizinhos importam-se. Essa resposta chegou a ele. Kalim olhou para este, onde a névoa escondia os campos fronteiriços do Barão Velry. O vento mudou e as suas narinas dilataram-se. Gema podia quase ver o lobo nele a ler a terra pelo cheiro. Solo úmido, antiga cinza de uma lareira distante, trilho de veado, estrada humana, território como algo vivo. Ela compreendeu por que é que o pergaminho o ofendia. Um mapa achatava toda aquela vida em linhas. Também impedia que as pessoas construíssem acidentalmente muros nos aveias dos outros. Seguiram em frente. A corrente de medição era pesada, de elos de latão e fria o suficiente para morder através das luvas. Gema carregava uma extremidade e ordenou a Kalim que segurasse a outra. Ele aceitou a corrente como um guerreiro a aceitar uma bandeira sagrada. Depois imediatamente andou 3 passos a mais porque o seu passo era concebido para campos de batalha, não para intervalos de levantamento. Para! Chamou Gema. Kalim parou. De volta 2 passos. Ele moveu-se 1 passo. Mais 1. Ele moveu-se meio passo. Gema inspirou. O cheiro de ferro úmido da corrente encheu o seu nariz. O cheiro de orgulho alfa encheu o resto do mundo. Vossa Majestade, os seus passos não são legalmente vinculativos. Kalim olhou para suas botas. Por um momento, a névoa suavizou-a e parecia menos o defensor estoico da fronteira e mais um homem que nunca precisara que alguém lhe explicasse que o seu corpo ocupava mais o permitia do que uma medida de levantamento passo. Moveu o último meio passo. Melhor? Perguntou ele. Aceitável. Gema fez uma pequena anotação no seu livro, principalmente para dar tempo à sua boca para se comportar. Isso pareceu doloroso.
O elogio muitas vezes é. A sua boca deu um pequeno espasmo. Gemma escreveu a medição antes que o seu próprio rosto pudesse traí-la. Ao meio-dia, tinham corrigido 4 estacas, ofendido um corvo e confirmado que a linha da parede estava errada num padrão demasiado consistente para ser aleatório. Curvava-se para este sempre que o terreno ficava enevoado e virava para sul sempre que o mapa exigia uma curva acentuada à esquerda. O padrão contou a Gemma mais do que qualquer confissão poderia ter feito. Kalin não delegara mal. Ele corrigira o primeiro levantamento sozinho. Confiara nos seus sentidos em vez do mapa e forçara a linha a seguir o que parecia território. Num campo de batalha aberto, esse instinto poderia ter salvado vidas. Numa fronteira legal, quase dera ao Barão Velrit uma parede grátis. Pararam perto de um aglomerado de 5 bétulas para comer. As árvores erguiam-se numa depressão rasa, as suas cascas brancas a descamar em finas tiras pálidas. Alguém gravara antigas marcas de caça em 2 troncos. A névoa estava mais densa ali, presa entre raízes e arbustos baixos. Gemma sentou-se num tronco caído e desembrulhou pão, queijo e maçãs secas da sua mala. Kalin permaneceu em pé com uma mão na espada, a perscrutar a névoa. Ela mordeu o pão. Se está a vigiar emboscadas, não há nenhuma. Não pode saber isso. Kalin considerou aquilo com a grave atenção de um homem a negociar com o conceito de direção. Nenhuma força hostil escolheria este lugar. São apenas 5 árvores. A névoa esconde números. A corrente de medição deu um leve toque entre eles. Não números suficientes para fazer 5 árvores numa floresta. Kalin olhou para as bétulas. A sua expressão sugeria que não confiava nelas. Gemma ofereceu-lhe uma fatia de maçã. Ele aceitou-a depois de uma pausa, como se aceitar comida de uma cartógrafa exigisse termos de tratado. Durante 5 minutos comeram em silêncio. Não foi desagradável. A névoa caía sobre o cabelo escuro de Kalin e pelas bordas da sua armadura. Sem guardas ou conselheiros, a sua presença alfa mudou. Ainda era forte, mas menos como um comando e mais como um fogo baixo a arder sob as cinzas. Os sentidos beta de Gemma notaram a mudança. A sua mente prática notou a forma como ele segurava a fatia de maçã com desnecessária cautela, como se frutos secos pudessem expor fraqueza. Decidiu não fazer o comentário óbvio. Ela não era cruel o tempo todo. Após o almoço, Kalin insistiu que conseguia encontrar a próxima pedra de levantamento antiga. Gemma deixou-o tentar. Fez isso por várias razões. Primeiro, queria ver como funcionavam os seus instintos. Segundo, discutir atrasaria o tempo. Terceiro, a pedra estava a menos de 200 passos de distância. E mesmo um alfa muito orgulhoso não se perderia demasiado entre 5 bétulas. Essa suposição foi o seu primeiro erro profissional do dia. Kalin levou-os para a névoa com grave certeza. Passaram pela primeira bétula, a com a raiz partida. Passaram pela segunda, marcada por uma cicatriz de raio. Passaram pela terceira, onde um corvo deixara excrementos brancos num ramo baixo. Depois passaram pela primeira bétula novamente. Gemma não disse nada. O passo de Kalin não diminuiu. Passaram pela segunda bétula novamente. Gemma tirou seu caderno. Passaram pela terceira bétula. O corvo regressara. Ele observava Kalin com olhos negros brilhantes e a expressão de uma criatura a desfrutar de teatro não remunerado. Gemma escreveu, primeiro loop, sujeito confiante. Kalin parou perto da 4ª bétula e levantou o queixo. A pedra está perto. Está? A sua agulha da bússola tremeu, depois assentou sem simpatia por sentimentos nobres. Consigo sentir musgo antigo, Vossa Majestade. Todas as pedras deste condado cheiram a musgo antigo. Ele seguiu em frente. Segundo loop. Gemma atou um fio vermelho à bétula de raiz partida enquanto passavam. Kane notou o movimento. O que estás a fazer? A fazer amigos. O corvo acima mudou o ramo, parecendo demasiado divertido. Com uma árvore. Tem sido mais consistente do que alguns guias. Ele deu-lhe um olhar estreito e continuou. Terceiro loop. O fio vermelho apareceu através da névoa. Kalin parou. Gemma olhou para ele, depois para ele. Uma árvore semelhante, disse ele. Com o meu fio? Gemma ajustou a borda do pergaminho antes que a conversa pudesse ficar demasiado satisfeita consigo mesma. Mistude é estranho.
Aparentemente empresta material de costura. O corvo fez um som áspero acima. Não foi riso. Estava perto. Kalin lançou um olhar zangado para a ave. Andaram novamente. Quarto loop. G matou um fio azul à bétula marcada por raio. Quinto loop, Kalin insistiu que os trilhos de cheiro antigos estavam a cruzar-se. Sexto loop, Gemma ofereceu-lhe água. Ele recusou. Sétimo loop, ele aceitou a água. Oitavo loop, chegaram à frente da bétula com fio vermelho, da bétula com fio azul e do corvo, que agora parecia emocionalmente investido. Gemma fechou o seu caderno. Kalin permaneceu muito quieto. A névoa enrolava-se à volta das suas botas. As 5 árvores esperavam com inocência insuportável. A voz de Gemma permaneceu gentil, o que a piorava. Vossa Majestade, gostaria de pedir desculpa às bétulas, ou devo anotar que elas o emboscaram? Kalin virou-se para ela lentamente. O seu rosto era magnífico na derrota. Frio, nobre, esculpidamente traído pela geografia. As marcas de cheiro são antigas, disse ele. Isso é verdade. Kalin olhou para a névoa onde a sua dignidade aparentemente tinha ido recuperar. Cruzam-se, também é verdade. O fogão do arquivo zumbiu suavemente, fornecendo o único comentário sensato na sala. A névoa espessa-se baixo neste recanto. Correto. Uma lufada de ar frio escorregou por debaixo da porta e agitou os cantos do mapa. Então isto não foi uma falha de direção, Gemma esperou. Ele olhou para o fio vermelho. É uma avaliação complicada do terreno. O corvo grasnou. Gemma apertou os lábios tão forte que quase doía. Vou escrever isso exatamente, prometeu ela. Os olhos de Kalin voltaram para ela. Algo na sua expressão mudou quando a viu a tentar não rir. Não parecia zangado, parecia cansado, depois resignado, depois estranhamente indefeso. Podes rir, disse ele. Gemma abanou a cabeça. Sou uma profissional. A sua profissão parece dolorosa, muitas vezes. A risada escapou de qualquer maneira. Saiu pequena no início, depois mais quente, levada pela névoa e pelo alívio. Gemma riu-se para a luva, não cruelmente, mas incontrolavelmente. O corvo eriçou-se como se estivesse a aplaudir. Kalin observou-a com a quietude de um homem a ouvir algo inesperado. O seu riso desvaneceu-se quando ela viu o seu rosto. Não estava ofendido, estava a ouvir. Isso incomodou-a mais do que a sua pressão alfa. Então a sua própria boca moveu-se. Não um sorriso completo. Ainda não. Mas o canto levantou-se e a severidade congelada dele rachou o suficiente para deixar o calor transparecer. Não escrevas 8 loops, disse ele. Gemma voltou ao seu caderno. Claro que não. Ele relaxou. Ela escreveu 8 loops. Sujeito negociou. Encontraram a pedra de levantamento 9 minutos depois. Estivera atrás da quinta bétula. Kalin encarou-a durante muito tempo. Gemma fingiu inspecionar o porco enquanto ele recuperava a alma. A semana seguinte estabeleceu uma rotina que o castelo de Tornari compreendeu quase imediatamente. Todas as manhãs, Gemma encontrava Kalin no pátio exterior ou na sala de mapas. Todas as manhãs, ele chegava vestido para uma campanha militar, mesmo quando a tarefa envolvia medir uma parede de jardim. Todas as manhãs, ela chegava com ferramentas de campo, giz sobressalente e a expressão de uma mulher preparada para corrigir a realidade. O pessoal do castelo observava das janelas, portas, arcos de estábulos e uma vez de trás de um carrinho de lavandaria. As pessoas adoravam um mistério. Adoravam-no ainda mais quando o mistério envolvia um alfa-rei severo carregando uma corrente de medição porque uma mulher beta lhe dissera para o fazer. Oficialmente, estavam a rever a linha defensiva. Extraoficialmente, o castelo de Tornimir começou a fazer apostas sobre quanto tempo o rei Kalin aguentaria antes de se perder novamente. Gemma não aprovou. Também não interferiu até alguém colocar o quadro de apostas ao lado do seu armário de mapas. O quadro listava localizações: chiqueiro, portão oeste, capela, cozinha, velho, terra do barão e desconhecido trágico. Alguém colocara 3 botões debaixo de cozinha. Gemma removeu o quadro. Reapareceu 2 horas depois com uma nova categoria. Mestre Varel encontra o primeiro. Essa categoria tinha o maior número de botões. Kalin descobriu o quadro por acidente. Viera ao arquivo para perguntar sobre o segundo marcador de crista, embora Gemma suspeitasse que ele já sabia a resposta, e apenas
Queria uma razão para ficar perto da sua mesa de desenho. Os seus olhos encontraram o quadro atrás de uma pilha de notas de elevação. A sala ficou silenciosa. Os arquivos de mapas cheiravam a pergaminho, tinta, pó e aos leves sachês de lavanda que Gemma usava para manter as traças longe dos rolos de mapas mais antigos. A luz de inverno caía através de janelas estreitas sobre prateleiras de mapas enrolados. Uma chaleira assobiava perto do pequeno fogão de ferro. Kalin leu as categorias. O seu rosto ficou tão em branco que voltou a ser expressivo. Desconhecido trágico, disse ele. Gemma esfregou a ponte do nariz. Não fui eu que o fiz. Há 7 botões debaixo de cozinha. A cozinha é popular. Gemma manteve a sua expressão profissional por força e prática longa. Por quê? Porque na terça-feira passada entrou lá à procura da torre este. Os seus olhos estreitaram-se. Estava a inspecionar rotas de abastecimento. Saiu com uma torta de carne. A qualidade do abastecimento importa. Gemma pegou no quadro e colocou-o virado para baixo na sua mesa. Kalin continuou a olhar para ele. Mestre Varel encontra o primeiro, leu ele de memória. Vossa Majestade. Kalin baixou o olhar para o mapa como se a tinta lhe pudesse oferecer apoio. Essa categoria tem a maior confiança. O pessoal confia no meu trabalho. Ele olhou para ela. A chaleira assobiou mais alto. Gemma percebeu com algum alarme que ele não estava zangado, embaraçado sim. Orgulhoso, certamente. Mas por baixo de ambos havia uma estranha suavidade, como se ser encontrado por ela se tivesse tornado menos humilhante do que ele queria admitir. Virou-se para o fogão antes que o seu próprio rosto pudesse desobedecer. Ah? Perguntou ela. Está a mudar de assunto. A pausa esticou-se o suficiente para se tornar engraçada. Com sucesso? Não. Pela, nas proximidades, fingiu não ouvir com incompetência heróica. Então o chá é necessário. Ele aceitou uma chávena. Kalin não se encaixava naturalmente no arquivo. Era demasiado alto para as vigas baixas, demasiado blindado para os corredores estreitos, demasiado vivo para uma sala cheia de terra achatada. No entanto, depois dessa manhã, ele veio muitas vezes. Alegou que as revisões de fronteira exigiam revisão. Gemma apontou que ele podia enviar um funcionário. Ele disse-lhe que não confiava em funcionários com névoa. Ela disse-lhe que a névoa não lia relatórios. Ele veio de qualquer maneira. No início ficava junto da grande mesa central e observava a desenhar. Gemma trabalhava com mão firme, traçando fronteiras, sombreado cristas, marcando riachos com tinta azul e estradas com castanho. Sentia a sua atenção como um calor perto do seu ombro. Deveria incomodá-la. Incomodava. Também a fazia sentar-se mais direita. Uma tarde, ele inclinou-se demasiado sobre um mapa das quintas do sul. O seu cheiro tocou-a. Pinheiro, chuva fria, couro e o leve traço metálico da sua armadura. Os seus sentidos beta notaram o alfa nele novamente, a patente profunda e a força que faziam o ar parecer escolhê-lo primeiro. Os seus dedos pausaram sobre a régua. Kalin notou a pausa e afastou-se imediatamente. Isso era novo. No primeiro dia, ele enchia o pátio sem pensar. Agora observava-se à volta dela. Dobrava o seu poder para baixo, não porque ela o exigisse, mas porque aprendera que ela trabalhava melhor quando a sala não parecia precisar de se curvar. Gemma retomou a linha. Está a melhorar, disse ela. Olhou para o mapa para a direção para não deixar a minha tinta nervosa. A sua boca quase sorriu. Uma grande conquista para um alfa. Notável. Virou-se para a janela, mas não antes que ela visse o calor no seu rosto. O próximo grande fracasso aconteceu em interiores. Isso foi importante porque provou que o problema não era a névoa. Kalin deveria ir a uma reunião do conselho na Torre Este. Gemma fora convidada a comparecer para a parte final, quando a rota da parede revista seria discutida. Chegou cedo, carregando 2 tubos de mapa e um gráfico de elevação enrolado. A câmara do conselho estava vazia, exceto Lord Merritt, o mordomo, que parecia preocupado. Mestre Varel, disse ele. Já viu o rei Tormir? Gemma parou. A torre, pedra fria e medo cera de Ableve. Ele não está aqui. Ainda não. O sino da reunião tocara 5 minutos antes. Gemma fechou os olhos. Alguém viu que escada ele tomou? Lord Merritt hesitou. Essa hesitação respondeu à pergunta.
Gema colocou os mapas na mesa e saiu. Encontrou Kalin 12 minutos depois na cozinha oeste, em pé entre sacos de farinha e uma mesa de tortas a arrefecer. Vestia a armadura formal completa, um manto escuro e a expressão de um homem pessoalmente traído pela arquitetura. 3 empregadas de cozinha fingiram trabalhar. A cozinheira não fingiu. Estava a empacotar 6 tortas pequenas numa pano. Kalin virou-se quando Gema entrou. Por um fôlego pareceu aliviado. Depois lembrou-se do orgulho. Estava a inspecionar os provisões de emergência. Gema olhou para as tortas. Com o seu manto de conselheiro, as emergências podem ser formais. A cozinheira empurrou o feixe de tortas para suas mãos. Para a reunião, Vossa Majestade. Kalin aceitou-as porque recusar teria exigido explicar por que é que estava na cozinha em primeiro lugar. Gema teve pena dele apenas depois de apreciar a imagem adequadamente. Por aqui, levou-o pela passagem dos fundos, subindo as escadas estreitas, atravessando a galeria oeste e pelo corredor de ligação até a torre este. Ele seguiu em silêncio, carregando tortas e os restos da sua dignidade. À porta da câmara, ela parou. Gostaria que levasse estas? Kalin olhou para o feixe. 100 provisões estratégicas. A sala cheirava a tinta, lã e uma quantidade muito cara de contenção. Moral do conselho. A reunião começou 6 minutos atrasada e com excelentes tortas. Ninguém mencionou o atraso. Todos mencionaram as tortas. Depois, Gema encontrou um pergaminho dobrado na sua mesa de desenho. Era um diagrama de rota desenhado na sua mão severa. Escritório para corredor da torre este, esquerda no estandarte do lobo, direita após a segunda janela, não entrar na cozinha. Na parte inferior, ele escrevera, revisão de precisão. Gema corrigiu 2 curvas, adicionou um pequeno desenho de uma torta perto da porta errada e devolveu-o. Na manhã seguinte, ele levava a rota revista dentro da sua couraça. Ela sabia porque a armadura não costumava amassar. A comédia do castelo poderia tê-lo diminuído se Gema o tivesse permitido. Ela não o fez. Essa era a linha que se encontrava a guardar. Era uma coisa provocá-lo em privado ou permitir que o pessoal risse de erros inofensivos. Era outra coisa deixar que os cortesãos transformassem a sua fraqueza numa arma. Kalin não era um tolo. Era um homem cuja mente mapeava a terra através de cheiro, movimento, clima e memória, em vez de tinta e escala. Podia andar numa floresta depois da neve e dizer qual patrulha passara, quantos cavalos levavam, e se um soldado escondia febre. Gema viu isto claramente durante um levantamento da velha estrada do norte. Seguiram a fronteira revista até uma ponte partida, onde a névoa subia de um riacho raso. As pedras estavam escorregadias. As raízes de amieiro agarravam a margem. Algures por perto, água invisível batia suavemente sob o gelo. Gema desdobrou o mapa da estrada. Kalin levantou uma mão. Ela parou. Todo o seu corpo mudou. Não perdido, não incerto, focado. Agachou-se perto da margem e tocou a lama com 2 dedos. Depois inclinou-se para um junco dobrado, inalou e olhou para a montante. 3 cavaleiros cruzaram aqui depois da meia-noite, disse ele. Um cavalo mancou, não invasores. Locais a carregar sacos de grãos. Gema estudou a lama. Viu marcas, sim, mas não o suficiente para saber tudo isso. Como? Casco esquerdo arrastado, pó de grãos perto do junco, sem cheiro de medo, sem ferro de armas desembainhadas. Levantou-se e apontou para a montante. Usaram o val porque a tábua da ponte partiu. Gema seguiu-o até ao val e encontrou as marcas exatamente onde ele disse. A percepção assentou nela com o clique silencioso de uma agulha de bússola a encontrar o norte. Kalin não era mau em relação à terra, falava fluentemente uma língua diferente. O mapa não estava errado, nem ele. A falha foi a tradução. Naquela tarde, Gema mudou seu método. Limpou a mesa do arquivo, espalhou um pergaminho fresco e colocou taças em cada canto, agulhas de pinheiro na taça norte, pedras de rio no oeste, cinzas de lareira no sul, pregos de ferro no oeste. Kalin entrou, viu as taças e parou. Isto é um mapa ou um ritual? Sim. Ele aproximou-se lentamente. Gema bateu nas agulhas de pinheiro. O norte é resina fria e vento alto. O oeste é névoa de rio. O sul é fumo de lareira da aldeia baixa. O oeste é ferro da velha parede. Os seus olhos moveram-se de taça em taça. Ela desenhou um quadrado no pergaminho.
Isto não é a Terra. É um dispositivo de memória. Tu já sabes a direção. Estamos a ensinar o pergaminho a falar. Lobo! Pela primeira vez desde que o conhecera, Kane olhou para um mapa sem se preparar. Sentou-se. Não porque ela o ordenara, mas porque queria entender. Trabalharam até a luz de inverno se atenuar. Gemma explicou a escala como tempo de corrida. 1 polegada tornou-se a distância que um lobo podia percorrer a um trote constante em 10 minutos. 1 fronteira tornou-se uma borda de cheiro. 1 estrada pontilhada tornou-se um caminho que não comandava a terra, mas registrava como os corpos se moviam através dela. Substituiu rótulos abstratos por marcadores em camadas, até Kalin começar a ver o pergaminho não como uma armadilha, mas como uma memória comprimida de território. Cometeu erros, muitos erros. Confundiu uma marca de riacho com uma estrada 2 vezes, virou o pergaminho 1 vez e acusou brevemente a legenda de ser demasiado presunçosa. Gemma corrigiu-o todas as vezes. Não suavizou a correção, mas também não a tornou cruel. Ao fim da lição, ele colocou um dedo no mapa e traçou a linha da parede revista corretamente, da crista do norte até a antiga fronteira da praia. A sala pareceu prender a respiração. Kalin olhou para a sua própria mão. Era apenas uma linha. Não era apenas uma linha. Novamente, disse ela, ele fez de novo corretamente. Os seus ombros baixaram. A mudança nele foi pequena, mas visível, como uma porta destrancada dentro de uma muralha de pedra. Gemma fingiu organizar os seus lápis. Aceitável. Kalin ergueu os olhos. Essa é a sua maior elogio, não a maior. Gemma pousou uma ponta do dedo no mapa para ancorar tanto o pergaminho quanto a sua paciência. Qual é a maior? Ela considerou-o. Severo defensor de fronteiras alfa, inimigo de mapas, inspetor de tortas, homem a tentar arduamente o suficiente para que o seu peito ficasse instável. Ainda não precisei dela. O seu sorriso apareceu lentamente. Não foi o sorriso cuidadoso e quase sorriso da névoa. Foi real o suficiente para aquecer o arquivo. Gemma baixou os olhos antes que a sua própria expressão se tornasse propriedade pública. A partir daí, o seu trabalho tornou-se mais útil e mais perigoso. Kalin aprendeu rapidamente assim que o mapa fez sentido nos seus próprios termos. Ele ainda odiava barras de escala, mas respeitava-as como se respeitaria um oponente difícil, mas honrado. Conseguia agora identificar o norte em pergaminho sem consultar porcos. Deixou de chamar desvios estratégicos quando Gemma conseguia ver o erro antes que ele chegasse à segunda curva. Também começou a inventar desculpas para permanecer depois das lições. Às vezes alegava que os marcadores de vento precisavam de revisão. Às vezes trazia relatórios de patrulhas e perguntava onde deveriam ser anotados. Às vezes trazia uma nova pilha de pergaminho da sala de suprimentos porque notara que as melhores folhas dela estavam a acabar. Na primeira vez que fez isso, Gemma encarou o pergaminho. Era de boa qualidade, liso, pálido, devidamente esticado. O tesouro aprovou isto. A segurança da fronteira requer materiais precisos. Kalin absorveu a correção com a dignidade de um homem a ser lentamente educado por móveis. A segurança da fronteira requer 12 folhas de pergaminho de pele de bezerro. 15, contou ela. 15. Ele olhou pela janela, as pontas das suas orelhas ficaram vermelhas. Gemma colocou o pergaminho na sua gaveta superior e decidiu não mencionar que tinha visto. Atos de cuidado eram como caminhos escondidos. Uma vez notados, tornavam-se difíceis de não seguir. Kalin notou que ela afiava o seu carvão até pontos de agulha e começara a deixar lâminas frescas perto da sua secretária. Notou que ela esquecia refeições quando trabalhava. Logo, árvores começaram a aparecer no arquivo sob a explicação oficial de resistência de levantamento. Notou que o seu pulso esquerdo doía após longas sessões de desenho. Depois disso, os pesados baús de mapas moviam-se antes que ela precisasse deles. Gemma notou que ele notava. Também notou que ele nunca fazia uma performance disso. Para um homem tão grande, tão titulado e tão sobrecarregado com presença alfa, Kalin podia ser surpreendentemente silencioso quando a gentileza importava. Não irrompia em salas anunciando seu apoio, colocava a tinta onde ela podia alcançá-la. Corrigiu uma tranca de janela solta para que a corrente não lhe dobrasse as notas de canto.
Ficou entre a porta do arquivo e os visitantes faladores quando a sua concentração era fina. Este último tornou-se um problema. Uma tarde, Lord Perrick, o mesmo conselheiro que acreditava que aproximadamente adjacente era uma medida, tentou entrar no arquivo com sugestões para a rota da parede. Kalin estava presente, a estudar o gráfico da fronteira revista. Gemma ouviu a voz de Perrick no corredor e sentiu a sua alma tentar sair do corpo. Kalin olhou para cima. Nunca conhecera Lord Perrick. Não precisava de o fazer. Quando Perrick abriu a porta, encontrou o Alfa-Rei de Mistwood em pé em frente à mesa do mapa, com uma mão num rolo de levantamento e todo o peso da atenção alfa apontado para ele. A sugestão de Perrick morreu antes de chegar ao ar. "Posso voltar mais tarde", disse o conselheiro. Perrick não voltou nunca mais. Gemma manteve os olhos no mapa. Isso foi eficiente. Ele cheirava opiniões. Muitos cheiram. Os patos à distância fizeram um ruído que não ajudou a sua autoridade. As suas eram úmidas. Ela riu tão de repente que o seu lápis escorregou. Quem apanhou antes que ele rolasse da mesa? Os seus dedos roçaram-se. O contacto durou menos de um segundo. Gemma sentiu-o durante o resto da tarde. O romance de queima lenta, ela estava a aprender. Nem sempre vinha com luar e declarações. Às vezes chegava como um lápis resgatado e um alfa a descrever as opiniões de um conselheiro como úmidas. O próximo estágio de treino exigiu sair do arquivo e testar a nova compreensão de Kalin, onde o papel encontrava lama. Gemma escolheu a estrada da aldeia baixa porque era inofensiva, pública e cheia de marcos que nenhuma pessoa razoável poderia confundir. Havia um moinho com telhado vermelho, um santuário com 3 sinos, uma ponte de pedra, um lago de patos e uma cabra idosa chamada Madame Tusk, que mordera 2 cobradores de impostos e um poeta visitante. Se Kalin conseguisse seguir uma rota mapeada até lá, conseguiria seguir uma em qualquer lugar dentro da fronteira. Pelo menos, essa era a teoria de Gemma. A manhã começou bem. Kalin chegou em calças de montar em vez de armadura, o que o fez parecer menos um campo de batalha e mais um homem perigoso a tentar casualidade. O seu cavalo, uma égua cinzenta escura chamada Brindle, ficou ao seu lado com a expressão composta de um animal que testemunhara demasiada confiança nobre. Gemma desdobrou o mapa de prática. Kalin olhou para ele, depois para Brindle. "O cavalo não está a fazer o teste?", disse ela a ele. Brindle agitou uma orelha. O rosto de Kalin permaneceu solene. "Ela conhece a estrada baixa. É por isso que não está a fazer o teste." Brindle emitiu um som suave de sopro pelo nariz. Gemma escolheu interpretá-lo como concordância. Partiram a pé com Brindle a segui-los numa rédea solta. A estrada baixa serpenteava por sebes geladas e jardins de casas onde o fumo subia das chaminés em fios azuis. As crianças pararam de se perseguir para encarar o Alfa-Rei a andar ao lado da cartógrafa. Um padeiro parou com farinha em ambas as mangas. 2 mulheres da aldeia inclinaram-se sobre uma cerca com a quietude alerta de pessoas que descobriam que a manhã melhorara. Kalin notou todos os observadores. Gemma notou que ele notava. A sua postura tornou-se mais rígida a cada passo, o que piorou o exercício. Segurava o mapa com demasiada atenção. Olhava entre pergaminho e estrada como se um deles o pudesse trair. Quando chegaram à primeira bifurcação, ele parou debaixo de uma macieira nua e estudou a linha de tinta. O caminho da direita levava ao moinho. O caminho da esquerda levava ao lago de patos. O mapa estava claro. O moinho era visível. O lago de patos fazia barulhos de pato. Kalin virou à esquerda. Gemma esperou até que a sua bota tocasse no caminho errado. "Vossa Majestade", ele parou. Os patos ficaram mais barulhentos, talvez sentindo oportunidade. Kalin olhou novamente para o mapa, depois para o moinho, depois para os patos. "O lago não está no mapa", disse ele. "Está." Gemma apontou para um pequeno oval azul. Ele encarou-o com ofensa contida. "Isso é uma mancha. Isso é um lago. Falta-lhe patos." Brindley agitou uma orelha, contribuindo silenciosamente para o caso contra ele. "A maioria dos mapas o faz." Brindley baixou a cabeça e começou a comer relva castanha de geada, dando a impressão de um cavalo sem fé na aristocracia.
Gema corrigiu a rota e fê-lo virar em direção ao moinho. Ele fê-lo com dignidade, mas as mulheres da aldeia na cerca sussurravam tão intensamente que algumas palavras escaparam. Gema captou o pobre cordeiro, que parecia dirigida a Kalim. Captou também ombros finos, que infelizmente pareciam também dirigidas a ele. Ele ouviu ambos. As suas orelhas ficaram vermelhas. Gema escreveu uma nota no seu livro de campo. Símbolo de lago requer educação de patos. No segundo marco, os sinos do santuário causaram outro atraso. O mapa mostrava 3 pequenos círculos ao lado da estrada. Kalim identificou-os como pedras. Gema explicou que eram sinos. Ele perguntou por que é que os sinos eram desenhados como círculos. Ela perguntou como ele desenharia sinos de cima. Ele abriu a boca, parou e olhou para o telhado do santuário como se ele o tivesse falhado. Ficaram lá tempo suficiente para o zelador do santuário sair e perguntar se o alfa-rei desejava rezar. Kalim olhou para Gema. Gema olhou para o mapa. O zelador do santuário olhou para ambos e sabiamente retirou-se. Quando chegaram ao campo de Madame Tusk, Kalim já seguira corretamente 4 curvas e acusara incorretamente 2 faixas de carroça de serem riachos. Gema considerou isso progresso. Então a cabra trotou até a cerca. Madame Tusk era velha, branca, quadrada e construída como uma arma de cerco aposentada. Fixou Kalim com olhos amarelos e mastigou com lento desprezo. Kalim parou. Gema cruzou os braços. Não me diga que a cabra está a bloquear o seu sentido de direção. Essa cabra é hostil. Essa cabra é respeitada localmente. Gema olhou para a estrada, depois para o mapa, e deixou que as evidências se apresentassem. Está a avaliar a minha fraqueza. Eu também, e você ainda segue as minhas direções. Brindle passou para trás de Gema, abandonando o seu cavaleiro sem vergonha. Madame Tusk cutucou a cerca. A viga de madeira chocalhou. Kalim deu um passo cuidadoso para trás. As crianças da aldeia a observar da estrada ofegaram de prazer. Um pequeno rapaz sussurrou que a cabra derrotara o alfa-rei. Gema fingiu não ouvir. Kalim ouviu claramente e olhou para o horizonte com a dor de um homem que sobrevivera à batalha apenas para ser julgado por crianças e gado. O teste de rota terminou com sucesso parcial. Kalim chegou ao moinho, santuário, ponte e velha cruz do mercado corretamente. Evitou o lago de patos após o primeiro incidente. Deu um largo à parte a Madame Tusk, o que Gema marcou como cautela razoável em vez de covardia. Na viagem de volta, Brindle assumiu a liderança sem ser pedida e trouxe-os diretamente ao portão do castelo. Kalim olhou para o prefeito. Brindle olhou para trás. O seu silêncio continha uma discussão. Gema deu uma palmada no pescoço do cavalo. Ela pode assistir à próxima lição como consultora. Kalim não respondeu. Brindle parecia presunçosa. A rota da aldeia deu a Gema uma nova ideia. Quem precisava de mapas que respeitassem o movimento? Ele não pensava em linhas imóveis. Pensava em viagem, cheiro, perigo, clima e memória. Assim, ela começou a construir cartões de rota em camadas. Cada cartão mostrava um caminho de 3 maneiras: a linha do mapa legal, a sequência de cheiro e os marcos físicos. Uma estrada tornou-se não apenas tinta castanha, mas fumo de chaminé, lama de amieiro, 3 curvas, vento frio, campo de ovelhas e pedras de ponte. Uma torre tornou-se não apenas um quadrado, mas dobradiças de ferro, ninhos de corvo, cal antiga e o eco de botas. O trabalho fascinou-o. Também o tornou uma companhia terrível para quem tentava passar silenciosamente pelo castelo. Durante 3 dias, Kalim testou o novo método com feroz dedicação. Parou em corredores para cheirar dobradiças. Ficou debaixo de escadas e ouviu ecos. Perguntou a uma criada assustada se a galeria, cheirava sempre levemente a cera de limão ou apenas às quartas-feiras. Informou Lord Merritt que a rota da Câmara do Conselho melhoraria se o corredor oeste fosse menos agressivamente perfumado. Lord Merritt veio ter com Gema depois, com o olhar exausto de um mordomo cujo alfa-rei descobrira a cartografia sensorial. Gema desculpou-se sem o querer. As cartas de rota novas funcionaram. Funcionaram tão bem que Kalim começou a ajudá-la a refiná-las. Ele marcou lugares onde o mapa mostrava uma curva, mas o corpo sentia uma inclinação. Descreveu bolsões de névoa invisíveis das muralhas.
Identificou onde antigos marcadores de cheiro de patrulha de lobos poderiam enganar guardas mais jovens. Ele sabia coisas que nenhum topógrafo humano saberia. Uma vez Gemma encontrou a forma correta para esse conhecimento, o mapa da fronteira tornou-se melhor do que qualquer coisa que ela pudesse ter desenhado sozinha. Essa descoberta agradou-a. Também a assustou um pouco. Estava habituada a defender o seu trabalho contra interferências. Não estava habituada a querer as observações de alguém nas margens. As notas de Kalin eram severas, exatas e ocasionalmente absurdas. Uma vez descreveu um prado baixo como tendo um cheiro demasiado redondo. Gemma encarou a frase durante um minuto completo, antes de percorrer o prado ela mesma e perceber que o vento circulante fazia de facto parecer fechado. Não lhe disse que tinha razão. Mudou o sombreamento do contorno. Ele notou na manhã seguinte. Não gabou. Isso foi pior. Em vez disso, colocou uma pequena chávena de chá ao lado do seu cotovelo e não disse nada. O chá tinha leite, sem mel, e exatamente a quantidade de calor que ela preferia quando trabalhava antes do amanhecer. Gemma olhou para a chávena, depois para ele. Kalin estudou o mapa da parede com interesse exagerado. Havia muitas maneiras de incomodar uma mulher. Gemma preparara-se para comandos alfa, direito nobre. Talvez um pouco de melancolia bonita. Não se preparara para a precisão de chá. O castelo, entretanto, ajustou-se à nova parceria com a subtileza de um tambor de desfile. O quadro de apostas desapareceu do arquivo depois de Gemma ameaçar redesenhar os quartos do infrator como caminhos públicos. Reapareceu na lavandaria, onde as lavadeiras operavam um sistema muito mais organizado. As categorias agora incluíam Alfa Rei chega ao destino sem ajuda. Alfa Rei chega ao destino com ajuda equina. Alfa Rei alega desvio estratégico. E Mestre Virel sorri quando não está a olhar. Essa última categoria tornou-se controversa. Pela, a assistente do arquivo, insistiu que os sorrisos só deveriam contar se fossem visíveis de lado. A cozinheira argumentou que o abrandamento dos ombros deveria contar como um sorriso para mulheres com rostos difíceis. O rapaz do estábulo alegou que Brindle conseguia identificar mudanças emocionais melhor do que as pessoas e deveria servir como juiz. Brindle, quando consultada, tentou comer o canto do quadro. Gemma descobriu o sistema porque uma criada de lavandaria entregou acidentalmente o pano de contagem com as suas luvas limpas. Leu as categorias em silêncio. Depois caminhou até a lavandaria. Todas as mulheres ali tornaram-se subitamente muito ocupadas a dobrar lençóis. Gemma colocou o pano de contagem na mesa. Ninguém respirou. Mestre Vareu sorri quando não está a olhar, leu Gemma em voz alta. A cozinheira, que não tinha razão oficial para estar na lavandaria, encarou uma pilha de toalhas. Pela sussurrou que a categoria era estatisticamente importante. Gemma olhou para os marcas de Guiz. Houve muitas, demasiadas. Considerou repreendê-las. Considerou confiscar o quadro. Considerou negar tudo. Então Kalin apareceu na porta atrás dela, tendo seguido o seu rastro do arquivo com a infeliz eficiência de um homem a melhorar. Ele viu o pano de contagem. Viu as marcas. A lavandaria alcançou um silêncio normalmente encontrado apenas em capelas e relatórios de desastres. Gemma fechou os olhos. A voz de Kalin veio de trás dela, controlada e demasiado calma. Qual é a contagem atual? Pela fez um pequeno som. A cozinheira respondeu porque as cozinheiras não temiam nenhum governante completamente, especialmente um que aceitara tortas de emergência. Ela disse o número, Kalin olhou para Gemma. Gemma olhou para as toalhas. As toalhas não ofereceram ajuda. Ele não sorriu. Isso teria sido mais fácil. Em vez disso, parecia tranquilamente satisfeito, o que era imperdoável. Gemma pegou no giz da mesa e acrescentou uma nova categoria na parte inferior do pano. Alfa Rei fica presunçoso e perde todos os privilégios. Depois fez uma marca firme abaixo dela. A lavandaria explodiu. Kalin riu baixinho e afastou-se para deixar sair com dignidade. Conseguiu a porta, o corredor e metade da escada antes de rir também. Depois disso, a fofoca do castelo tornou-se mais quente em vez de mais afiada. As pessoas ainda provocavam, ainda observavam.
mas a zombaria mudara para afeição, e Gemma descobriu-se menos defensiva. Kalin não estava a ser reduzido pelo riso, estava a ser aceite nele. Isso importava. Importava porque ele passara anos a ser respeitado à distância. A fronteira amava-o como uma parede, uma espada, um escudo de inverno. Confiavam na sua força. Não sabiam o que fazer com o seu embaraço, o seu cuidado, o seu estranho conflito com lagos de patos. Gemma temera que o humor público o ferisse. Em vez disso, usado gentilmente, deu às pessoas permissão para o ver como mais do que o alfa frio que mantinha o perigo fora dos portões. Deu-lhe permissão também. Uma tarde, durante uma tempestade que transformou o pátio numa folha cinzenta de chuva, Kalin entrou no arquivo carregando 3 cartas de rota, 2 luvas molhadas e uma expressão de grave triunfo. Fora da armaria até a torre de vigia do norte sem um erro. Gemma estava curvada sobre o gráfico de elevação final e não olhou para cima imediatamente. Ele colocou a carta de rota na sua mesa. Estava seca. As suas luvas não estavam. O seu cabelo estava molhado nas pontas e a chuva escurecera o seu casaco. Cheirava a pedra fria, ferro e ao cheiro nítido e limpo de sucesso, a tentar não anunciar-se. Gemma inspecionou a carta de rota. Sem correções. Inspecionou-o. Ele esperou. O momento merecia cerimônia. Merecia também honestidade. Gemma pegou no seu lápis oficial de correção vermelha e desenhou uma pequena estrela no canto. Kalin encarou-a. Uma estrela, disse ela, significa que nenhum dano diplomático ocorreu. Ele olhou para o mapa durante muito tempo. Vou preservá-lo. Por favor, não o emoldure. O seu silêncio foi imediato e suspeito. Gemma pousou o lápis. Vossa Majestade, uma pequena moldura. Não. Kalin ficou muito direito, que era geralmente como ele admitia problemas sem palavras. A velha muralha de pedra ao lado deles manteve a sua paz, ao contrário de todos os outros, por razões de moral. A sua moral está a tornar-se cara. Ele parecia genuinamente desapontado. Ela durou 4 segundos antes de acrescentar que ele podia guardá-la numa gaveta. O alívio no seu rosto era absurdamente satisfatório. Naquela noite, ela encontrou o mapa já enfiado na capa interior do seu diário de campo. A pequena estrela vermelha mostrava-se sempre que ele o abria. Ele não o mencionou. Ela não o mencionou. Algumas coisas eram melhor deixadas em silêncio entre as pessoas, a brilhar na sua própria e ridícula maneira. Quanto mais Kalin melhorava, mais Gemma compreendia a forma da sua solidão. Não era dramática. Ele não suspirava para o luar nem falava de corações partidos. A sua solidão vivia em hábitos práticos. Ele ficava sempre onde podia ver as saídas. Respondia ao elogio com dever. Esperava que cada fraqueza se tornasse uma arma se deixada descoberta. Quando cometia erros, o seu primeiro instinto não era rir ou pedir ajuda, mas preparar-se para o desapontamento. Gemma reconheceu esse tipo de solidão. A sua vivia em hábitos diferentes. Ela verificava 2 vezes cada cálculo porque um erro de uma mulher beta seria lembrado mais tempo do que 10 suposições masculinas. Mantinha suas ferramentas em perfeita ordem porque a desordem dava aos críticos algo para discutir. Aceitava trabalho extra porque recusar parecia ingrato quando já se era considerado invulgar. Ambos estavam, à sua maneira, cansados de provar que mereciam o espaço em que estavam. Essa verdade emergiu durante um levantamento tardio do Ravine Oeste. O Ravine cortava atrás do castelo como uma longa costura escura. No verão, enchia-se de giestas e abelhas. No inverno, continha ar frio, folhas velhas e o cheiro mineral de pedra exposta. Gemma precisava de uma última medida de altura para a linha defensiva. Kalin insistiu em acompanhá-la porque o caminho era escorregadio, a luz estava a desvanecer-se e ele aparentemente decidira que os penhascos eram mais confiáveis quando supervisionados pessoalmente. Chegaram ao miradouro mesmo quando o pôr do sol transformou a névoa em rosa. Gemma colocou a haste de medição, verificou o ângulo e anotou a figura. Kalin ficou por perto a observar o Ravine abaixo. Por uma vez, nenhum fez uma piada. O silêncio não era pesado, era espaçoso. Gemma conseguia ouvir água muito abaixo, o suave toque de gotas a cair dos ramos e a lenta respiração de Kalin ao seu lado. A sua presença já não a empurrava os instintos beta como fizera no pátio do chiqueiro.
Ou talvez ela tivesse aprendido a diferença entre o seu poder e o seu cuidado. Ele também aprendera. Nunca se aproximava demasiado sem aviso. Já não deixava a pressão alfa preencher pequenas salas. Quando queria sua atenção, usava o seu nome, não o comando. Não deveria parecer íntimo, mas parecia. Gemma guardou a haste de medição. Kalin falou enquanto ainda olhava para o vale. Quando eu era jovem, meu pai fez-me liderar patrulhas pelo cheiro antes de me permitir ler relatórios táticos. Ela ouviu. Ele disse, o pergaminho tornava os lobos preguiçosos. A terra deveria ser carregada no sangue. Gemma guardou a haste na sua caixa. E acreditava nele? Sim, veio a resposta sem orgulho. Depois vim para cá, continuou ele. E todos os conselheiros tinham um mapa. Todos os pedreiros queriam uma linha. Todos os enviados queriam prova. O meu sangue sabia onde tornar e terminava. O pergaminho não concordava. Gemma olhou para o seu perfil. O pôr do sol apanhou na borda da sua bochecha e na curva úmida do seu cabelo. Pela primeira vez, o Rei Frio parecia não perdido, mas jovem da maneira como as pessoas ficam jovens quando admitem onde as velhas lições falharam. O seu sangue sabia uma verdade, disse ela. O pergaminho precisava de outra. Ele virou-se para ela. Você faz parecer simples. Não é simples. É por isso que tenho emprego. A sua boca suavizou. Ela apertou a alça da sua mala de campo. O seu pai estava errado sobre os mapas tornarem os lobos preguiçosos. Mapas não são um substituto para o instinto. São uma forma de partilhar memória com pessoas que não têm o seu nariz. Kalin respirou lentamente. Abaixo deles, a névoa movia-se pelo ravine como um rio pálido. Você nunca me faz sentir tolo por não saber, disse ele. Gemma pensou no chiqueiro, nos patos, Madame Tusk, na cozinha, no quadro da lavandaria e nos 8 loopes em volta de 5 bétulas. Isso não é inteiramente verdade. Ele olhou para ela. Você nunca me faz sentir inútil, corrigiu ele. Essa resposta não tinha piada fácil anexa. Os dedos de Gemma apertaram a alça da mala. Bem, disse ela mais baixo do que pretendia. Porque se tentar comandar o meu afeto, desenharei um mapa para a rejeição mais próxima. Kalin encarou. Depois ele riu, não o riso pequeno e controlado da corte. Uma risada real, baixa e surpreendida, enchendo o arquivo de calor. Gemma sorriu antes que pudesse parar-se. Depois da cerimônia, disse ela, podemos discutir isso. Discutir. Os elos de latão mudaram suavemente, marcando as patas melhor do que qualquer um deles poderia, contermos naturalmente. A agulha da bússola estabilizou-se, brutalmente leal à direção em vez do orgulho, e a uma rota. Não esperava menos. Ele parecia tão satisfeito que ela quase o beijou. Ela não o fez. O mapa jazia entre eles, acabado e à espera. A cerimônia ainda se apresentava, pública e brilhante e cheia de olhos. Não era o momento certo, mas pelo resto da noite, cada linha no pergaminho parecia apontar para um lugar novo. O dia da confirmação da fronteira amanheceu claro, o que todos consideraram um bom sinal, exceto Kalin, que desconfiava de clima que se comportava apenas quando era observado. O campo exterior fora varrido, marcado e enfeitado com bandeiras. Geada cintilava na relva. A velha pedra de levantamento sentava-se perto do centro, limpa de musgo pela primeira vez em décadas, e parecia profundamente surpreendida pela atenção. Ao norte, Mistwood erguia-se escuro e fragrante com pinheiro. A este ficava o trecho disputado onde as primeiras estacas da parede tinham vagueado com excessiva confiança. Gemma chegou carregando o mapa final num tubo de couro. Usava o seu melhor vestido de trabalho, lã azul escuro com punhos lisos, botas práticas e a sua bússola ao cinto. Recusara a sugestão de pela de fitas, porque fitas prendiam em ganchos de medição e faziam as mulheres parecerem disponíveis para conselhos de tolos. Kalin estava perto da pedra de levantamento em armadura formal preta. Parecia cada centímetro o alfa-rei da fronteira, frio, composto, bonito na maneira inconveniente de montanhas de inverno. O seu manto movia-se ao... O punho da sua espada apanhava o sol. Guardas estavam atrás dele, e o conselho reunia-se em fileiras cuidadosas. Apenas Gemma viu o pequeno pergaminho de rota enfiado sob a sua manopla esquerda. Escritório para campo, campo para pedra, pedra para suporte de mapa, não encarar chiqueiro. Ela acrescentara essa última linha ela mesma.
Quando ele a viu, a sua expressão não mudou. Os seus ombros relaxaram. Isso foi o suficiente. O enviado do tratado fez um discurso sobre limites legais, respeito mútuo e a sabedoria da construção precisa. O representante do barão Veleric, um homem redondo com olhos astutos, fez comentários educados sobre evitar mal-entendidos. Lord Perec assentiu gravemente como se sempre tivesse apoiado medições exatas e nunca tivesse usado a frase aproximadamente adjacente. Gemma ficou ao lado do suporte do mapa e ouviu. O campo cheirava a geada, arreios de cavalo, pinho e nobres nervosos. Então Kalin deu um passo em frente. Todas as conversas morreram. A presença alfa moveu-se pelo campo, não esmagadora, não descuidada, mas inconfundível. Os guardas endireitaram-se. O enviado levantou o queixo. Até o representante do Barão Velry piscou. Kalin colocou ambas as mãos no suporte do mapa. Por um batimento cardíaco, Gemma sentiu o antigo medo dele. Não através de magia, não através de qualquer ligação especial, mas através de evidências humanas. A pausa antes da fala, a leve quietude nos seus dedos, a forma como seu olhar encontrou primeiro a rosa dos ventos. Então orientou o mapa corretamente. Gemma quase sorriu. Ele começou. A sua voz soou sobre o campo, profunda e firme. Explicou o antigo limite, as estacas preliminares equivocadas, o levantamento corrigido, a nova linha da parede e o caminho de pastagem preservado. Usou termos legais onde necessário. Usou termos de terreno onde útil. Quando chegou à curva oriental confusa, descreveu através de mapa e terra, nomeando a crista fria de pinheiro, a névoa do rio e o cheiro de ferro da velha parede. As pessoas ouviram, não porque ele era um alfa, mas porque ele compreendia. Gemma sentiu o orgulho subir no seu peito tão rápido que quase doía. Terminou a rota sem erro. O enviado aprovou o mapa. Os representantes do Barão Velric sorriram, talvez aliviados porque o seu senhor não receberia uma parede surpresa. Os pedreiros murmuraram sobre a linha corrigida. Os anciãos da aldeia assentiram entre si. A cerimônia devia ter terminado ali, mas o Kaelin não recuou. A Gemma soube, antes mesmo dele abrir a boca, que ele estava prestes a arruinar a sua compostura em público. Esta correção não foi só minha, disse ele. O campo silenciou novamente. A mão da Gemma apertou o tubo do mapa. Kaelin virou-se para ela. Mestra Gemma Varel encontrou o erro, redesenhou a linha e ensinou-me a ler a terra numa linguagem que o meu orgulho tinha resistido. O Sr. Perec pareceu espantado. O mordomo parecia radiante. A equipa da cozinha, que de alguma forma estava presente lá atrás, inclinou-se como um só corpo. Gemma tentou avisar Kaelin com os olhos. A expressão dele suavizou-se de uma forma que tornou qualquer aviso inútil. Já liderei patrulhas em tempestades de neve e rastreei inimigos em pedra congelada, continuou ele. No entanto, um mapa de pergaminho uma vez enviou-me para a fronteira errada, para a torre errada. E numa manhã difícil, para o chiqueiro do castelo. Risos percorreram o campo. Não risos cruéis, mas risos quentes, risos de alívio, o tipo de riso que transforma uma falha numa história em vez de uma ferida. Gemma tapou a boca com o tubo do mapa. Kaelin olhava apenas para ela. Pensei que precisar de orientação me tornaria menor. Pensei que precisar de orientação me tornaria menor. Ela não me tornou menos alfa. Ela tornou-me um senhor melhor. O riso desvaneceu-se num silêncio. O vento murmurou sobre a geada. Kaelin afastou-se do suporte do mapa e aproximou-se dela, à frente de todo. Não comandou o campo, não usou a pressão alfa para reivindicar o momento. Simplesmente parou à frente de Gemma, com toda a sua força contida com cuidado nas suas próprias mãos. Não preciso de um mapa para saber onde pertenço agora, disse ele. Eu escolho-te, Gemma. Vareu, se me quiseres. Gemma olhou fixamente para ele. Toda a fronteira parecia esperar. Ela poderia ter respondido docemente. Poderia ter respondido grandiosamente. Infelizmente, ela era ela mesma. Tecnicamente, disse ela, ainda precisas de um mapa. O campo irrompeu em gargalhadas. A boca de Kaelin curvou-se lentamente e com um ar de resignação. Tecnicamente, concordou ele, eu ainda preciso de um mapa. Gemma deu um passo mais perto e pegou na mão dele. Os dedos dele fecharam-se à volta dos dela com visível cuidado. Mas sim, disse-lhe ela, claramente o suficiente para as primeiras filas ouvirem. Eu quero-te.
O som que subiu do campo não foi um aplauso formal no início. Começou como risos, depois vivas, depois o bater de palmas dos guardas, pedreiros, criados, aldeões e pelo menos uma empregada de cozinha que gritou algo sobre Tartes antes de ser silenciada pelo cozinheiro. Caelim baixou a cabeça e beijou os nós dos dedos enluvados de gema. Foi um gesto respeitoso. Foi também o mais perto que ele já tinha chegado de baixar a cabeça em público. Ninguém o confundiu com fraqueza. A muralha foi aprovada naquele dia, e de forma não oficial, também a gema. A primeira semana após a cerimônia foi insuportável precisamente da forma como as coisas felizes podem ser insuportáveis quando os criados as descobrem. A cozinha enviava tartes para o arquivo com pequenas marcas de bússola cortadas na crosta. Os rapazes das cavalariças saudavam gema com réguas. Alguém amarrou uma fita ao sinal do chiqueiro que dizia "Sul em caso de emergência". O senhor Perique tentou felicitá-la e ficou tão enredado em palavras respeitosas que Kaelin apareceu atrás dele e simplesmente olhou. Perique fugiu com a velocidade de um homem a descobrir um compromisso melhor noutro lugar. Gema fingiu estar aborrecida. Estava também feliz. E isso era irritante. Kaelin, por seu lado, tornou-se mais aberto sobre precisar de mapas. O que teria sido nobre se ele não se tivesse tornado muito orgulhoso disso. Ele carregava os cartões de rota corrigidos de Gema numa caixa de couro. Consultava a bússola antes das reuniões. Uma vez parou no meio de um corredor, verificou uma nota, virou-se e anunciou a 2 guardas surpreendidos que tinha evitado a cozinha por opção. Os guardas aplaudiram. Kaelin aceitou isso como seu direito. Gema disse-lhe que ele era impossível. Ele disse-lhe que era por isso que ele precisava de supervisão especializada. A sua primeira caminhada oficial juntos teve lugar no jardim do castelo 3 noites após a cerimônia. A geada prateava as sebes. Lanternas ardiam ao longo do caminho. O ar cheirava a alecrim, pedra molhada e a rosas de inverno a tentar sobreviver bravamente. Kaelin ofereceu o braço com grave cortesia. Gema pegou nele. Caminharam passando o relógio de sol, a fonte e a baixa muralha com vista para a aldeia de baixo. Durante 10 minutos pacíficos, tudo correu bem. Então Kaelin virou à esquerda na sébia parada em U. Gema olhou para o caminho. Olhou para ele. Ele continuou com grande confiança. O caminho terminava no pátio das cavalariças. Um cavalo fungou para eles por cima de uma meia porta. Kaelin parou. O cavalo mastigava feno e julgava-o. Gema esperou. Kaelin encarou as cavalariças. Desvio romântico, disse ele. Gema apoiou a cabeça no braço dele e riu até o cavalo perder o interesse. Ele olhou para ela, meio orgulhoso e meio envergonhado, toda a sua dignidade fria suavizada pela luz das lanternas. Ainda havia força alfa nele. Sempre haveria. Vivia nos seus ossos, no seu cheiro, no seu comando, e na forma como o mundo se inclinava para ele quando ele entrava numa sala. Mas agora havia algo mais também. Confiança. Não o tipo grandioso e público falado antes de estandartes e pedras de fronteira. O tipo mais pequeno. O tipo que deixava um homem admitir que o jardim o tinha derrotado. O tipo que deixava uma mulher rir sem medo de o magoar. O tipo que podia sobreviver a desvios porque nenhum deles tinha de fingir que o caminho era perfeito. Gema tirou a bússola do cinto e pressionou-a na palma da mão dele. O jardim é por ali. Kaelin olhou para a bússola, depois para as cavalariças, depois para ela. Se eu disser que sabia disso, pedirei ao cavalo para testemunhar. O cavalo fungou novamente. Kaelin aceitou a derrota. Viraram-se de volta para o caminho das lanternas, de mãos dadas desta vez. O castelo erguia-se atrás deles, quente e ruidoso com o jantar. Para além das muralhas, a fronteira jazia devidamente medida, finalmente. Bandeiras azuis marcavam a futura linha de pedra. Nenhuma parte da muralha entraria nas terras do Barão Velry. Nenhum chiqueiro seria confundido com o norte. Nenhum rei alfa teria de fingir que linhas pontilhadas eram riachos. Pelo menos não enquanto Gema estivesse por perto. Kaelin apertou a mão dela. Fica ao meu lado. Gema olhou para cima. Ele não estava a pedir o caminho. Não só o caminho, veio a sua resposta facilmente. Se continuares a ouvir quando eu digo esquerda, sempre acima deles, o corvo inclinou a cabeça como um crítico com acentos excelentes.
E se admitires quando estás perdido, o seu silêncio durou exatamente 2 passos. Eventualmente, Gemma riu-se novamente. Isso era aceitável. Eventualmente não era perfeito, mas os mapas eram revistos o tempo todo. Chegaram ao caminho correto do jardim antes que as lanternas se apagassem. Kaelin não fingiu que tinha a intenção de visitar as cavalariças. Gemma não fingiu que o deixaria esquecer. Quando pararam debaixo do arbor de roseiras nuas, ele baixou a cabeça e beijou-a com o mesmo cuidado com que tocava nos seus mapas, como se cada linha importasse. Ninguém aplaudiu. Nenhum conselho observou. Nenhum enviado aprovou. Apenas as roseiras de inverno, os cavalos distantes e a bússola na mão de Kaelin sabiam exatamente onde estavam. Pela primeira vez, ele também. E quando voltaram a caminhar para o castelo, Kaelin virou para o lado certo sem que lhe fosse pedido. Gemma apertou-lhe o braço. Ele parecia imensamente satisfeito consigo mesmo. Ela deixou-o ter a vitória por 3 longas respirações antes de lhe apontar que o caminho era reto. A sua risada levou-se para a noite fria, baixa e quente, e as luzes do castelo deram-lhes as boas-vindas à casa. Nas semanas que se seguiram, a nova muralha ergueu-se exatamente onde devia estar. Bandeiras azuis tornaram-se pedras de fundação. Pedras de fundação tornaram-se cursos limpos e cinzentos ao longo da crista legal. O barão Velry enviou uma carta educada elogiando a clareza do levantamento, que todos concordaram ser o documento de fronteira mais românticos. Já recebido. Kaelin guardou-o no seu escritório ao lado do cartão de rota de Gemma com a estrela vermelha. Ele alegou que ambos eram registros administrativos. Gemma alegou que ele estava a desenvolver hábitos de armazenamento sentimental. O castelo ajustou-se a eles como edifícios antigos se ajustam a novas portas, lentamente, ruidosamente, e depois como se a mudança tivesse sido sempre intencional. A cozinha ainda enviava tartes. A lavandaria ainda apostava botões, embora Gemma os forçasse a adicionar uma categoria para suas próprias voltas erradas, porque a justiça importava. Kane ganhou essa categoria exatamente uma vez depois de Gemma entrar no armário errado de registros enquanto estava distraída pelo sorriso dele. Ele nunca a deixou esquecer. Ela nunca o deixou emoldurar a contagem. Obrigado por ouvirem. Se esta história tocou o vosso coração, cliquem no botão de gosto e subscrevam para nunca perderem a nossa próxima história. Vemo-nos na próxima.